Agora, uma coisa é certa: nunca é tarde para se dedicar a um esporte. E o nosso entrevistado de hoje é a maior prova disso. Ele começou a praticar maratonas aquáticas aos 37 anos de idade. Hoje, com 61, é um super campeão. Com 55, ele atravessou a nado o Canal da Mancha e se tornou o primeiro brasileiro em sua idade a conseguir a façanha. E no ano passado, com 60 anos, participou do primeiro grupo de brasileiros a cruzar pela primeira vez as 8 pontes do rio Hudson, em Nova York. Uma distância de cerca de 200 quilômetros. Harry Finger, é um prazer recebê-lo aqui no Foco de Gestão. Eu que agradeço, Sullivan, a oportunidade de poder falar e poder expor que realmente nunca é tarde para a gente começar, já que eu comecei aos 37 por conta de uma bronquite. Como é que começou essa ideia? Foi por conta da bronquite, mas como é que veio a ideia de nadar? Como é que foi isso? O médico me falou que uma das possibilidades de eu melhorar a bronquite era nadar. Eu morava em São Paulo, então, comecei a nadar na piscina e no ano de 2000 mudei para Ilhabela. Com a família, mudamos para Ilhabela e aquele mar todo maravilhoso, comecei a nadar um pouquinho no mar, conheci as provas de maratonas aquáticas, são provas com menos estresse do que piscina e me apaixonei por longas distâncias. Então, comecei a nadar em Ilhabela, que lá não tem ondas, tem corrente, mas não tem muita onda. E aí começou, a partir do ano 2000, eu comecei realmente a praticar e competir em provas longas. De onde veio o desejo de competir? A gente, além de começar a nadar aos 37 anos, eu também descobri aos 40 que eu era uma pessoa competitiva. Então fui competir, tirava sétimo, oitavo, nono lugar. Eu falei, não, eu queria treinar um pouquinho melhor para poder pegar um pódio, quem sabe. E aí chamei um técnico, comecei a melhorar a alimentação, que me fez bem de uma maneira geral, fazer ginástica, que eu não fazia, alongamento. E aí, com 2 técnicos cuidando de mim e treinando, eu consegui ser um cara competitivo e chegar nos pódios que eu desejei. E antes disso, desses pódios, qual era a tua atuação profissional? Eu sempre trabalhei, nos últimos anos, apesar de arquiteto e professor de educação física, trabalhei com vendas. Então, eu, quando mudei para Ilhabela, comecei a trabalhar no ramo imobiliário, onde eu trabalhei até 2008. Como é que veio a ideia de atravessar o Canal da Mancha, que foi a tua primeira façanha, vamos dizer assim? De onde veio essa ideia e como é que foi essa preparação até lá? Eu comecei a nadar, como eu disse, em Ilhabela, em provas relativamente pequenas. Eu comecei a nadar 1, 2 quilômetros. Você imagina a felicidade de poder, de repente, conseguir concluir uma prova de 2 quilômetros. Quando citaram uma prova, que até então era a maior prova do Brasil, chama 14 bis, que ia de Santos até Bertioga. São 24 quilômetros. E em 2003 participei dessa prova e, lógico, totalmente sem preparo necessário, mas eu consegui completar a prova e nessa prova eu conheci o Percival Milani, que era uma pessoa que tinha atravessado o Canal da Mancha, que eu só tinha lido e visto em vídeos. Conheci ele, escutei a história e viajei para Ilhabela, voltei para minha casa pensando, por quem sabe um dia poder participar. E alguns anos depois fui procurar um dos melhores técnicos do Brasil, e hoje posso dizer do mundo, que é o Igor de Souza. E quando olhou para mim, falou, olha, me procura daqui 10 anos e para a gente conversar, porque eu não estava preparado, o emocional não estava legal. E quando chegou em 2009, de novo, 2009, 2010, fui procurá-lo. E aí ele falou, olha, eu acho que a gente pode começar a pensar nisso. Você tem que entender que tarefas, quer dizer, desafios como o Canal da Mancha ou subir o Everest são 60% cabeça e 40% corpo. Então vai fazer terapia, vai fazer um trabalho, vai fazer yoga, vai fazer um trabalho para concentração e quando você estiver realmente preparado, quer dizer, o início desse preparo, vem me procurar, a gente começa a treinar. E foi assim, eu realmente fui procurar, comecei a fazer terapia, que eu já fazia quando eu morava em São Paulo, mas eu voltei a fazer, inclusive comecei a fazer um trabalho de neurolinguística também e comecei os treinos com ele. Mas foi conhecendo um rapaz em 2003 que me veio essa ideia de quem sabe um dia fazer. E aí você começou terapia, neurolinguística e tinha um preparo físico aí também. Muito. O preparo físico era intenso, porque a gente tinha... Eu nadava todos os dias, eu nadava 3, 4 vezes por semana, e para o Canal da Mancha, ele uma vez falou, olha, Harry, estamos firmando um trato, ele mora em São Paulo, em São Bernardo e eu em Ilhabela, eu vou te passar os e-mails com os treinos, você vai ter que treinar todo dia. Você está preparado para treinar todo dia? Eu falei, todo dia, claro, estou preparado. Só descansa de domingo. Outra coisa, você sabe que pelo teu corpo, pela tua idade, você deve atravessar o Canal da Mancha em 15, 16 horas. Então você vai nadar à noite. Então vamos ter que treinar à noite. Tá tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí ele começou a me passar os treinos pela internet, né? Eu recebia os e-mails, fazia os treinos, passava os tempos para ele. E até que foi um belo dia, ele me liga, era 11h30 da noite, falou, Harry, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Onde você está? Eu falei, estou em casa. Estava vendo um jornal, um noticiário na televisão.
eram 11h30 da noite, e falou, olha, lembra que eu te falei de nadar à noite? Eu falei, lembra, é hoje, pode ir para a água hoje. Então eu já tinha falado com um amigo meu caiaqueiro, fui para o mar morrendo de medo, eram quase meia-noite, e aí eu comecei os treinos noturnos também, porque, segundo meu técnico, eu ia provavelmente pegar a noite adentro. E aí os treinos começaram a ficarem mais intensivos, e eu comecei a fazer terapia. No 6º, 7º mês, que eu conheci uns triatletas que me indicaram uma profissional para trabalhar com neurolinguística, que falava sobre o medo, sobre a desistência, sobre o foco. E eu fui fazer um trabalho com ela que foi muito interessante, porque só 10% das pessoas que tentam atravessar o Canal da Mancha conseguem lograr atravessar. E eu, no começo, imaginava que eu podia ir até a metade, mas não consegui chegar na França. E eu tinha o medo, né? O medo de parar, a água é muito fria, em geral são 14, 15 graus a água, a temperatura da água. Então eu fiz esses dois tratamentos, esses dois trabalhos, primeiro com só a terapia convencional, e nos últimos 6 meses eu trabalhei com neurolinguística também. Na hora da travessia, Harry, o que passa na cabeça de um atleta? São muitas horas... Durante essas 16 horas aí de travessia. Na verdade, eu me surpreendi também um pouco o técnico, acabei fazendo em 12 horas e 40 minutos, e se para de meia hora para poder dar hidratação, não se pode encostar no barco, mas o que eu pensava, na verdade, era em coisas boas que aconteceram na minha vida, em momentos quentes, porque a água é muito fria. Depois da 3ª hora, por exemplo, os dedos começaram a congelar. Então eles congelaram, eles não fechavam, mas dava para continuar a nadar. E o técnico já tinha falado que isso ia acontecer. Mas eu pensava em coisas quentes, coisas boas, momentos alegres com os amigos, com os familiares. Foram 12 horas e 40 minutos de nadada, pensando sempre no positivo, sempre no chegar do outro lado. Quando você estava nesse processo, é verdade a história dos 60% cabeça e 40% físico, ou você arriscaria dizer que é mais para um lado e mais para o outro? Olha, com certeza, eu inclusive comento isso bastante nas minhas palestras que eu dou, as motivacionais. Para mim acabou sendo 70%, porque estava muito frio, tinha o fato de ter congelado minhas mãos. Você sente dor em tudo, porque em água fria você pode nadar de sunga, e não é roupa, nada. Você só pode nadar de sunga, óculos e touca, é o permitido. E eu tive que trabalhar muito a cabeça, porque a dor era intensa, a vontade, na verdade, era muito grande. Mas eu estava lá, eu tinha me preparado 1 ano, e eu pensava exatamente nisso, como eu tinha me preparado, o que eu tive que deixar de fazer, de estar com a família, de estar com os amigos, porque foi um ano totalmente que era só trabalho e treino, onde a vida familiar e com os amigos, a social provavelmente foi a zero, porque era se preparar para esse desafio. E eu ia pensando muito neles, né, que me deram força durante todo o tempo, e foi uma das coisas que eu mais pensei, foram momentos quentes, água quente, às vezes eu me via num chuveiro de água quente, teve momentos que eu senti, quando eu estava já passando lá a fronteira das águas francesas, teve um momento que entrou o sol, e são divagações, mas eu me senti como se fosse uma placa solar, sabe? Então eu sentia cada ponto de sol batendo no meu corpo, e claro que psicologicamente fez muito bem ter chego em águas francesas, ter chego na metade e começar a ver a França, porque eu passei dessas 12 horas e 40 minutos, 8 horas sem ver a França. Então você nada no nível do mar, então você não vê. Eu olhava para trás e via as falésias inglesas, então isso me assustava um pouquinho. Por outro lado, a partir do momento que eu comecei a ver a França, eu comecei a acreditar que podia ser possível. É interessante entender a estratégia mental para uma travessia como essa. Esse papo está muito interessante, eu vou querer saber a história do Hudson agora no próximo bloco. Não saia daí. Com certeza. E você, continue com a gente. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão e hoje eu recebo aqui no estúdio o Harry Finger, super campeão da natação nos mares. No bloco anterior, o Harry contou sobre como enfrentou o desafio de atravessar o Canal da Mancha. Foi um ano de treino, muitos desafios, muito foco para conseguir essa façanha. Harry, eu queria ouvir, gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador a história do teu treinador. Parece que ele teve um papel importante nessa travessia. O Igor de Souza, eu falo, ele não é só um dos melhores do Brasil, como do mundo, ele treina hoje muitos atletas no mundo inteiro. O que mais logrou
atletas que atravessassem o Canal da Mancha, mas eu sempre conto, né, nas minhas palestras que ele, durante um ano, exatamente, na verdade foram 1 ano e 2 meses que a gente trabalhou, ele nunca sorriu, ele nunca elogiou, muito pelo contrário, ele sempre criticou, falou que estava ruim e eram altas broncas. Tinha momentos de ele chegar e falar que eu estava muito gordo, que o braço estava flácido, que ele não ia mais consertar esse ou aquele movimento. Então ele, quer dizer, depois de lograr o sucesso, que eu consegui entender que ele passou 1 ano trabalhando na minha cabeça. Mas é muita pressão e fazer com que a gente possa acreditar na gente mesmo. Quer dizer, ele trabalha essa pressão em função disso. Então todo esse papel dele acabou sendo extremamente importante para que você conseguisse. Com certeza, foi muito importante entender o processo, entender que a gente não precisa pensar no todo, tem que ir quilômetro a quilômetro, degrau a degrau, como tudo na vida. E com certeza essa pressão toda que ele fazia em cima de mim, não só nos treinos, mas na própria travessia, foram fundamentais para chegar do outro lado. Ô Harry, aí depois do Canal da Mancha veio o Hudson. Como é que foi esse segundo grande desafio? Se passaram alguns anos, eu era realmente o brasileiro mais velho que tinha atravessado o Canal da Mancha, e é claro que depois de 1 ano treinando, quase 5 horas por dia, você acaba relaxando um pouco. Eu acabei engordando e, enfim, queria fazer outra coisa. Quando eu liguei para o próprio Igor, eu falei: Igor, eu estou precisando, 3 anos depois eu liguei para ele e falei assim: eu estou precisando de uma motivação, 2015, 2016, motivação para quê? Ele falou: olha, motivação para um outro objetivo, para voltar a treinar. E ele falou: você está precisando de motivação? Eu falei: tô. Você está onde? Eu falei assim: eu estou em casa. Então faz uma coisa, tira a roupa e vai se olhar no espelho. Então, quer dizer, eu estava realmente obeso, eu estava realmente desfigurado, estava muito gordo, inchado. E aí ele falou: olha, tem 2 provas interessantes, que uma é a volta na ilha de Manhattan e outra é descer o rio Hudson nadando, só que são 7 dias nadando. Eu acho que esse é o desafio legal para você. E eu aceitei na hora, depois eu fui na internet pesquisar e só 6 pessoas no mundo todo tinham feito. Eu falei: poxa vida, nunca nenhum brasileiro tinha ido. Eu falei: quer saber? Acho que é um desafio interessante. São 7 dias nadando, no terceiro dia da prova eu ia fazer 60 anos e foram de novo quase 12 meses treinando para poder conseguir nadar quase 200 quilômetros. E os principais desafios dessa travessia? O mental a gente já sabe. Os desafios eram realmente você chegar após cada dia, porque eram 25 a 30 quilômetros nadados por dia, embora a corrente do rio te ajude um pouco, mas o vento entrava, a meteorologia americana funcionava exatamente como eles falavam. No congresso técnico de manhã eles falavam assim: vai entrar um vento assim, XYZ da esquerda para a direita, e entrava. Então a estratégia do dia a dia era chegar no hotel e descansar e se preparar mentalmente para um outro dia. Porque todos os dias eram 25 a 30 quilômetros com suas dificuldades, dias que tinha menos pressão do rio, porque a margem do Hudson ele vai de 2, 3 quilômetros para 10, e quando ele vai para 10 quilômetros ele perde a pressão, então ele deixa de te ajudar. Mas os americanos davam muita força, a logística era muito interessante, e o fato de eu ter, no meio da prova, ter feito 60 anos, era um dos mais velhos que estava disputando, eles realmente foram dando força. Tinha uma blogueira inglesa que inclusive escreveu uma coisa muito interessante, que era o nadador mais resiliente que ela tinha conhecido na face da Terra, mas assim, a dificuldade era enfrentar o cansaço do dia a dia. Ô Harry, e em meio a todo esse desafio do Hudson, o que você destacaria assim, desses 7 dias, que foi o dia mais intenso? E se você pensou em um desses momentos em desistir alguma vez? Não, eu não tenho grandes teorias sobre desistência, mas nesses desafios eu acho que quando a gente pensa em desistência, a gente já está pensando em parar. Eu nunca pensei em desistir, eu sempre me questionei por que lado que eu vou agora, para que lado que eu vou. Eu vou citar rapidamente só 2 dificuldades. Foi justo no final do primeiro dia para o segundo. Eu fui dormir, já tinha feito o primeiro dia, feliz da vida, preparando para o segundo, e meu braço, ele travou. Então tinha uma fisioterapeuta que tentou me ajudar, mas eu estava muito mal. Eu fiz um Skype com o meu técnico, com a minha terapeuta, de madrugada, porque realmente eu tinha esse grande medo de não poder girar o braço, e eu estava apenas no primeiro dia. E o dia mais difícil, a maior dificuldade que eu enfrentei foi no 4º dia, onde entrou realmente um vento muito forte, e depois de nadar quase 30 quilômetros, eu tinha que ir de uma ponte até outra, né? O objetivo é sair de uma cidade e chegar na outra, e eu estava, depois de ter nadado quase 30 quilômetros, faltavam 100 metros, e eu não saía do lugar. E eu demorei praticamente 40 minutos para nadar 100 metros, o que eu faço em 4 ou 5 minutos normalmente. Ô Harry, e no Brasil existe incentivo para nadadores como você? Incentivo financeiro? Financeiro? Existem algumas provas que premiam em dinheiro, é pouco.
mas existem algumas provas que premiam em dinheiro, mas são para os mais velozes, para os mais jovens, para os mais velhos. Acho que o maior incentivo para o mais velho é poder participar de uma prova assim. As maratonas aquáticas no Brasil inteiro você vai encontrar, é dividido por faixa etária. E tem nadadores até 80 anos nadando, até 83 anos nadando. Na minha equipe tem um senhor de 79 nadando. Então, acho que esse é um dos maiores incentivos que a gente tem. A gente ganha, às vezes, um kit de um patrocinador, de um fabricante, mas ele não é muito grande, mas ele existe. Ele acaba te influenciando de alguma forma, mas não é aquilo que Não. conseguisse bancar todo o projeto, né? Não, em nenhum momento é suficiente para bancar o projeto. Quantas provas você participa por ano? Eu participo, em média, em 40 provas por ano. 40 Tem provas todo final por de ano? semana tem alguma prova, é impressionante. De 30 a 40, eu não vou exagerar, mas de 30 a 40. Porque tem muita prova acontecendo, eu tenho alguns atletas que eu treino, então eu procuro estar junto deles, alguns eu acompanho nadando, outros eu incentivando, mas em 30 a 40 finais de semana por ano, eu estou realmente próximo ao mar. Ô Harry, você comentou uma coisa interessante, que você ligou para o seu treinador e falou, estou sem motivação. O que você diria hoje para quem está nos assistindo e no momento desse da vida está sem motivação, independente de idade? Que recado você daria para o telespectador? Olha, com certeza, eu inclusive falo nas minhas palestras que nós, cinquentões, sessentões e setentões, podemos muito. É só observar, só abrir hoje a internet e observar quantas pessoas estão fazendo algum exercício, participando de competições, treinando. O incentivo que eu tenho é que me faz bem à saúde, eu sei que eu faço bem a outras pessoas. No final, nas palestras, quando as pessoas acabam escutando que, poxa, um cara de 60 anos nadou 200 quilômetros, por que eu não, com 35, posso fazer alguma coisa? Então, independente da idade, quando as pessoas escutam que o volume que eu pratico e o volume que eu participo das competições, já motiva a pessoa a fazer alguma coisa. Harry, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado por compartilhar sua história inspiradora, tanto comigo quanto com o nosso telespectador. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de poder inspirar e motivar as pessoas a fazerem alguma coisa.